Imagina isso! Engenheiros projetando uma peça de foguete ultra tecnológica e alguém solta a frase: "Não pode passar dessa largura, por causa do traseiro de 2 cavalos." Parece piada interna de escritório, mas é quase literalmente verdade. E para entender como um foguete hoje ainda obedece a 2 cavalos de séculos atrás, a gente precisa seguir o caminho que ele faz antes de chegar à base de lançamento. Quando você precisa mover algo gigante, tipo um segmento de foguete, tem 3 opções principais: rodovia, ferrovia ou navio. Rodovia costuma ser mais limitada, curvas fechadas, viadutos baixos, trânsito, risco maior em trajetos longos. Navio é ótimo para cruzar oceanos, mas não chega no meio do continente, não entra em qualquer cidade, não sobe serra. O trem entra como solução híbrida, leva cargas enormes por terra, com mais estabilidade, menos risco de acidente, consumo de energia relativamente eficiente e um caminho já preparado para pesos e volumes absurdos. Só que existe um porém. Tudo isso precisa caber dentro da largura que a ferrovia permite. Essa distância entre trilhos não caiu do céu, nem saiu de uma planilha de computador. Ela foi herdada dos primeiros tempos das ferrovias, que por sua vez copiaram algo que já existia: a largura entre as rodas das carroças. Antes dos trens, quem mandava nas estradas eram carroças e carruagens puxadas por animais. Elas passavam sempre pelos mesmos caminhos, criando sulcos profundos no chão. Se alguém construísse uma carroça com rodas em outra largura, as rodas não encaixavam nesses sulcos e a carroça quebrava com muito mais facilidade. Para evitar prejuízo, os fabricantes de carroça começaram a repetir sempre a mesma distância entre as rodas. Com o tempo, isso virou um padrão informal. É assim que se faz. Quando apareceram os primeiros trens, os engenheiros olharam para o que já funcionava bem em termos de estabilidade e circulação. Qual é a largura que a gente já usa para rodas que rodam bem em terreno preparado? Resposta: a largura das rodas das carroças. Resultado: a bitola de muitos sistemas ferroviários acabou na prática, limitando a distância entre as rodas de veículos de tração animal. Só que a história não começa na oficina, começa no estábulo. Lá atrás, quando alguém foi decidir quão largo deveria ser o eixo de uma carroça, ninguém pensava em trem nem em foguete. A pergunta era muito mais simples e direta: 2 cavalos lado a lado conseguem puxar isso sem se espremer, sem bater um no outro, sem tropeçar? O eixo precisava ter largura suficiente para acomodar o corpo desses 2 animais ombro a ombro, com o traseiro alinhado, andando com alguma folga. Na prática, o gabarito original da largura da carroça era o tamanho do conjunto traseiro de 2 cavalos. A partir daí, veio o efeito dominó. Traseiro de 2 cavalos, largura do eixo da carroça, sulcos nas estradas, padrão de distância entre rodas, bitola dos trilhos, tamanho dos vagões, largura máxima das cargas especiais, dimensão limite de certas peças de foguete e de outras tecnologias gigantescas. Então, quando hoje você vê uma estrutura tecnológica absurda, feita com ligas avançadas, eletrônica de ponta e cálculos de simulação, sendo cuidadosamente desenhada para caber certinho num vagão de trem, tem uma linha do tempo invisível por trás. Na ponta moderna está o foguete, antes dele, os trens, antes dos trens, as carroças, antes das carroças, a estrada de terra marcada. E lá no início de tudo, 2 cavalos andando lado a lado, definindo sem saber um padrão que atravessaria séculos. No fim das contas, é quase uma piada elegante da engenharia. Parte do tamanho do nosso futuro ainda é literalmente moldado pela largura do traseiro de 2 cavalos do passado. Comente qual tema gostaria de ver ilustrado no próximo vídeo. Se gostou,
curta e compartilhe.